O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia anuncia maior apreensão de drogas no estado de Goiás, realizada em 2014. DECOM realiza operação em Anápolis e apreende produtos falsificados. Nova classe média muda perfil do consumidor no país e empresas precisam se adaptar para não perder mercado. Prefeitura começa frente de trabalho no setor Pedro Ludovico. E ainda, uma entrevista sobre o crescimento do número de reclamações de consumidores contra construtoras. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. O Comando de Operações de Divisas apreendeu uma carreta carregada com cerca de 2 toneladas de maconha na GO 050 em Chapadão do Céu. Segundo a polícia, essa é a maior apreensão de drogas no estado de Goiás desse ano. Policiais militares do Comando de Operações de Divisas, o COD, receberam uma informação anônima de que uma carreta carregada de drogas viria de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com destino a Goiânia. Por volta das 16 horas, o motorista de uma carreta basculante foi abordado na GO 050, município de Chapadão do Céu. Os policiais desconfiaram no momento em que visualizaram no basculante uma solda. Na Polícia Federal, ele contou ao delegado que não sabia o que estava transportando, pois havia comprado recentemente a carreta. Mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiro, que utilizou um macaco hidráulico, a retirada da droga foi bastante trabalhosa. Contou com o apoio dos policiais militares e de alguns policiais federais que estavam no local. Foi retirado da carreta cerca de 2 toneladas de maconha prensada. Delegacia do Consumidor realizou uma operação em galeria de centro comercial em Anápolis. Na ação, a Polícia Civil apreendeu 35 mil unidades de produtos pirateados, entre CDs e DVDs. 8 pessoas foram autuadas. O material apreendido é resultado de uma investigação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor em combate à pirataria. De acordo com a delegada, os 35 mil CDs e DVDs valor de R$ 5,00 cada um. Os CDs e DVDs foram apreendidos no centro de Anápolis. Alguns locais funcionavam também como laboratórios onde eram fabricados os produtos. Foi um trabalho dos agentes de polícia aqui da Delegacia do Consumidor que passaram há um mês atrás fazer essa investigação e deflagrar essa operação. 8 pessoas foram presas por violação aos direitos autorais. O crime é afiançável. 2 dos suspeitos foram liberados após pagar o valor da fiança. A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Essas pessoas foram autuadas em flagrante e alguns pagaram fiança e os que não pagaram fiança serão recolhidos na CPP. O material apreendido será encaminhado ao depósito judiciário para destruição. E a Prefeitura de Goiânia iniciou nesta sexta-feira mais uma frente de trabalho. Vários serviços na área de saúde estão sendo realizados no CIAMES do setor Pedro Ludovico, na região sul da capital. Na ocasião, profissionais da saúde levaram orientação à população da região sobre diversos assuntos, entre eles os cuidados com o uso de medicamentos, nutrição e o programa Bolsa Família. A população ela se municia de outras informações, além daquelas que já são oferecidas pelo CIAMES ao longo dos dias, da semana, e a gente tenta otimizar um pouco mais, trazendo aquilo que a população pode se beneficiar um pouco mais com as informações que a gente traz então. Os idosos também receberam atenção especial e para garantir os cuidados e evitar acidentes domésticos nesta fase da vida, uma maquete retrata como deve ser um ambiente seguro para garantir a qualidade de vida da pessoa idosa. A gente orienta as pessoas a ter pisos antiderrapantes dentro de casa, manter uma iluminação adequada, ter o mínimo de objetos possíveis para evitar esbarrões, que a pessoa tropece, nesses objetos durante o percurso que ela vai fazer entre os cômodos, nos banheiros, que é uma das áreas da casa em que a pessoa mais sofre quedas. A gente orienta que as pessoas coloquem barras de apoio, tanto próximo ao vaso sanitário, no local em que ela toma banho, coloque uma cadeira para que ela possa se sentar, retirar a roupa, com cuidado para que ela
evite essas quedas e tenha complicações futuras para a sua vida. Além disso, as mães com filhos de 6 a 59 meses foram orientadas sobre a suplementação da vitamina A, que ocorre entre os dias 12 de maio a 13 de junho. E o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo Seção Goiás registrou aumento de 30% no número de reclamações de consumidores contra construtoras, se comparado ao ano passado. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Wilson Rascovitch, presidente do IBDEC Goiás. Doutor Wilson, boa noite, um prazer recebê-lo novamente aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sesmar, boa noite a todos. Pois é, o que tem propiciado esse aumento em relação às reclamações? Houve um boom imobiliário em 2008, né? E as construtoras em 2008, 2009 até 2010 lançaram vários empreendimentos, mas não se preocuparam em cumprir com o prazo que foi pactuado para o consumidor, já que nos contratos tinha uma data para ser entregue e não foi entregue nessa data. Onde o consumidor foi lesado, fez planos de casamento, nascimento de filho e foi lesado com relação a isso. Esses problemas não têm origem apenas em questões de infraestrutura do imóvel. Esses problemas, de um modo geral, doutor Wilson, eles podem começar ainda na planta do imóvel? Sim, já começa na venda, né? A maioria, também, nós temos várias reclamações de consumidores que quando faz a compra do imóvel, muitas vezes dá um valor de entrada. E essa entrada não é passada com clareza, que muitas vezes é a corretagem. Então, muitas vezes tem um consumidor que dá 10 mil de entrada. Quando ele vai verificar no contrato, porque esse contrato só chega depois para ele vai verificar que não tem nada lá de entrada, ou se não R$2.000, vamos supor. 8 mil ficou para o corretor. E isso, quando acontece, esse consumidor tem direito de pedir restituição, já que não foi passado com transparência que aquele valor seria de corretagem. Bom, o IBDEC, ele, pelo menos aqui em Goiás, ele tem realizado um trabalho, um serviço social e é pioneiro na forma de efetuar e, na verdade, confeccionar, melhor dizendo, orientações ao consumidor. O senhor está com uma cartilha específica para a orientação de consumidores que estão com problemas ou que vão fazer compras relativamente a construtoras, doutor? Exato. Conforme nós vamos fazendo os atendimentos e verificando as dúvidas e reclamações dos consumidores, então nós tentamos fazer fazemos a cartilha dando orientação para essas pessoas, que nem nesse caso é a cartilha de construtoras. Aqui dá orientação para o consumidor como ele pode fazer a aquisição do seu imóvel, né? A parte de corretagem, a parte do atraso da obra, a parte dos vícios de construção, que muitas vezes quando ele pega as chaves, existem várias irregularidades também com o material utilizado pelas construtoras. Então é onde o consumidor pode ingressar no nosso site, entrar no site www.ibdecgo.org.br, onde tem várias cartilhas dando orientação. Que nem nesse caso construtora, nós temos cartilha do idoso, do turismo, de veículos, né, do sistema financeiro da habitação. Então é onde o consumidor pode tirar suas dúvidas e caso também ele tenha alguma outra dúvida, pode se dirigir ao IBDEC também para tirar a dúvida, lembrando que a orientação é gratuita, quer dizer, ele não vai gastar nada com isso. E o consumidor, ele, em casos de atraso na entrega aí do imóvel, ele tem direito a ressarcimento, correção monetária, juros? Como que funciona o procedimento nesses casos? Em cima do Código de Defesa do Consumidor, nós colocamos a mesma coisa, a mesma penalidade que a construtora coloca para o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor coloca também que esse consumidor tem o direito. Ora, então, um imóvel de R$100 mil, caso ele atrase 24 meses a entrega das chaves, então, se lá tem a multa de 2% e juros de 1% se ele atrasar a prestação, nada mais justo que esse consumidor também tenha o direito de pleitear junto ao juros de 1% e juros de 1%. Então, ele teria aí multa de R$2.000 e mais 24 mil de ressarcimento pelo atraso da obra. O problema é que, na maioria das vezes, o consumidor não sabe desse direito e onde ele não pleiteia isso junto ao Poder Judiciário. Se ele conseguir isso junto ao Judiciário, ele já poderia amortizar o saldo devedor do seu financiamento.
Ou seja, um imóvel muitas vezes de 100 mil, ele já conseguiria amortizar 1/3 já do seu financiamento. O senhor saberia nos precisar se os imóveis mais baratos, os populares, apresentam mais problemas do que esses imóveis mais caros, né, mais luxuosos? Sim, eu entendo que sim, já que nós temos várias construtoras hoje que abusam da paciência, vamos colocar assim, do consumidor. Então eles atrasam a obra, eles têm o problema também de juros de obra, que está tendo também muita reclamação no IBEDEC com relação a isso, que é o que o mutuário fica pagando já parcelas no financiamento sem amortizar o saldo devedor. Ou seja, ele já está pagando um financiamento, ajudando a construtora a acabar e não vai amortizar nada no saldo devedor. Então, pessoas, esses imóveis, na maioria de 100 mil a 150 mil, tem muita reclamação porque as construtoras abusam do desconhecimento do consumidor. A corda quebrando para o lado mais fraco, né, doutor? Infelizmente, sim. Agora, quais as dicas, né, apesar da cartilha que vocês fizeram e das dicas também no site, quais as dicas que o senhor pode dar para aquele consumidor que está com planos de fazer a compra de um imóvel? Bom, é interessante que o consumidor não faça a compra já de imediato, né? Eu coloco que a compra do seu imóvel tem que ser com calma, né? Não é igual você sair num sábado e ir lá e comprar uma bicicleta, comprar qualquer objeto. Não, você está assumindo um compromisso com um imóvel de 30 a 35 anos para pagar. Então ele tem que verificar, antes de mais nada, se aquela construtora tem reclamações. Então verifique junto à internet, tem os sites de reclamação, né, o Reclame Aqui, onde ele pode fazer a pesquisa dessa construtora. Pesquise junto aos PROCONs de sua cidade, junto ao IBEDEC, nós também temos lá também um ranking de construtoras que tem lá as reclamações. E aí, a partir daí, ele vai verificar a questão do financiamento. Então, verificar se enquadra realmente junto ao orçamento familiar e verificar se as promessas que estão sendo feitas pelas construtoras vão ser cumpridas. É onde, muitas vezes, uma pessoa de R$1.000, que ganha R$1.000, ela não vai conseguir comprar um apartamento de R$300 mil, ela não tem capacidade de pagamento. E, na maioria das vezes, a construtora, querendo vender através dos seus corretores, faz a venda. Ele dá lá a sua entrada e muitas vezes vai ter que se valer do Poder Judiciário para depois pedir esse dinheiro de volta, já que ele não vai conseguir fazer o financiamento. Realmente é muito importante estar atento a essas dicas, já que é um investimento para uma vida, são anos e anos pagando. Nós conversamos com o presidente do IBEDEC Goiás, Wilson Rascovitch. Muito obrigado pela participação do senhor, uma excelente noite. Eu que agradeço. E o governador Marconi Perillo assinou ordem de serviço para cofinanciamento de leitos psiquiátricos com instituições de Goiânia e do interior. O objetivo é melhorar a assistência a pessoas que precisam de atendimento psiquiátrico. O governador Marconi Perillo assinou a ordem de serviço para cofinanciamento dos leitos psiquiátricos com instituições de Goiânia e do interior. Há anos, esse serviço não recebe investimentos. O ideal é aumentar o atendimento às pessoas que sofrem transtornos mentais pelos centros de atenção psicossociais. Mas como ainda não existem CAPs suficientes, o Estado e municípios buscam reestruturar os 803 leitos de psiquiatria no Estado. Esse cofinanciamento dos leitos psiquiátricos tem como objetivo não deixar que fechem as clínicas psiquiátricas e melhorar um pouco mais as condições dessas clínicas. Nós precisamos disso. No documento, o Estado se compromete a pagar 25% do valor pago pelo Ministério da Saúde, que é, em média, R$ 49,70. E os municípios também devem pagar a mesma quantia, gerando acréscimo de 50%. Realmente as diárias estavam bastante defasadas, eram custeadas apenas pelo Ministério da Saúde e agora a gente vai fazer um custeio tripartite, ou seja, tanto o município de Goiânia quanto o Estado vão auxiliar esse recurso do Ministério para poder passar para as clínicas. Só na capital são 400 leitos. Além deste número não ser suficiente, a diária paga por cada leito está aquém da realidade.
No município de Jataí, são 40 leitos. Segundo o secretário de Saúde da cidade, o cofinanciamento, além de reestruturar, vai impedir que o centro que atende esses pacientes suspenda os atendimentos. Nós estamos discutindo essa política dentro do estado de Goiás e alinhavando alguns pontos de cofinanciamento, tá certo, tanto da parte do município envolvido como da parte estadual. Além da ordem de serviço, o governo de Goiás e a prefeitura de Goiânia assinaram o protocolo de cooperação entre entes públicos, que formaliza a prestação de serviços de saúde e respectiva remuneração para as unidades de saúde, hospitalares e ambulatoriais especializadas. Nós trabalhamos com a prefeitura há um bom tempo, eles trabalham com a gente, só que nós não temos nenhum documento assinado. Então, esse é o momento de se formalizar, de se regularizar uma situação. E a seguir, classe média muda perfil do consumo no Brasil e empresários se adaptam para não perder mercado. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. Operação conjunta das polícias civil e militar desmancha um laboratório de refino de droga em Goiânia. Quase 300 quilos de produtos que dariam origem à cocaína foram apreendidos. A Polícia Civil, em parceria com o GRAE, realizou a prisão de um trio com suspeitas de manter um laboratório de refino de cocaína no Parque Maracanã, em Goiânia. Foram presos Eucides Jorge Filho, Paulo Jorge e o Denner Antônio Fortes, que já foram encaminhados para a casa de prisão provisória e deverão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No local, a polícia encontrou vários objetos que serviam justamente para a produção da cocaína. Esse equipamento aqui servia para fazer a secagem da droga, liquidificadores foram encontrados, vários utensílios, colheres, vasilhas, inclusive algumas novas. Essa prensa hidráulica também estava no local. E, de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos 261 quilos de insumos que serviriam para a produção da cocaína, além de 3 quilos de pasta base de cocaína. E garoto morre com choque elétrico ao tentar fugir da escola pulando o muro. Mais detalhes dessa história que nos conta a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Pois é, Sergismar, eu chego com notícias trágicas que ocorreram aí na região metropolitana. Um adolescente de 14 anos morreu ao tentar pular o muro de uma escola no bairro Santuário, em Trindade. A Polícia Civil informou que o adolescente tentou escalar o muro para chegar até o campo de futebol do colégio, mas ele se apoiou na grade, levou um choque, caiu de uma altura de 3 metros e sofreu um trauma grave na região da nuca, ao se apoiar na grade. Ele foi encaminhado com vida ao hospital de Trindade, mas não resistiu aos ferimentos. E um motociclista veio a óbito depois de colidir com um carro na GO 330 em Anápolis. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista cruzou a pista e colidiu com o carro. Eliseu Ribeiro da Silva morreu na hora. Com você, Sergismar. Ok, Cristiane Rodrigues, muito obrigado pelas informações. E escapar de situações de risco, como assaltos, é praticamente impossível. Mas com um pouco de cautela podemos nos precaver. Para ensinar um pouco mais sobre esse tipo de prevenção, falamos agora com Antônio Carlos, ele que é perito criminal e presidente da Associação dos Peritos Criminais, Médicos Legistas do Estado de Goiás. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Sergismar. Pois é, como que nós podemos evitar essas situações de riscos que são tão iminentes, estão presentes aí constantemente em nossas vidas? Ou seja, primeiro a gente tem que ter uma ideia de que, assim como ocorre na natureza, por exemplo, um leão, uma onça, né, um predador, ele ataca a vítima mais indefesa, ele ataca do grupo de zebras, por exemplo, ele ataca aquela zebra menor, aquela doente, aquela machucada. Então, hoje, se você estiver
distraído, né, olhando o celular, olhando para cima, o criminoso ele está ali para poder praticar o crime. Ele vai olhar para todas as pessoas, aquela que oferecer mais situação para ele se dar bem, ele vai investir nela. O pedestre, ele seria a maior vítima dos criminosos? Ele seria mais alvejado do que o motorista? Ou os motoristas, que a gente tem visto nos noticiários, estão aí com essa sendo crescente alvo desses criminosos? Não, agora os motoristas também estão sendo além dos pedestres, principalmente porque surge essa tecnologia de celulares, né, smartphones, e aí a pessoa quer usar aquela tecnologia, fica parada dentro do veículo, apertando o celular, totalmente distraído. Isso aí dá uma margem incrível para qualquer tipo de criminoso, assaltante. Ele vai procurar aquela vítima que está distraída. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos nos tornar vítimas. Quer dizer, tem pessoas que têm a capacidade de se colocar mais em situação de vítima do que as outras. E são essas que mais sofrem os assaltos. Isso quer dizer que é entrar no carro, dar partida e sair sem pensar muito. Com certeza. Você ficar com o carro parado, falando no celular, ou escrevendo no celular, ou olhando qualquer nota, independente do local. As pessoas que também usam para namorar em alguns pontos escuros. Exatamente, com certeza. Você ficar com o carro parado em qualquer horário do dia e em qualquer local, você já está se tornando uma presa para esses marginais. Antigamente à noite era o perigo, agora não tem mais horário. Não tem mais horário. Antônio? Assalto ocorre em qualquer horário e qualquer local. Hoje não tem mais locais mais protegidos que outros, não. Hoje, até em locais superpopulosos, locais de um grande movimento também, eles não estão, eles vão dar um assalto à mão armada e a vítima realmente ela passa por esse problema. Agora, o transporte coletivo no Brasil, que quase em todas as cidades andam superlotados, esses locais são algo fácil para a ação dos criminosos? Com certeza, né? Os locais de grande aglomeração de pessoas também são, já acontece mais o tipo de crime de furto, não tanto de assalto. Local de muita movimentação, terminais de ônibus com muita movimentação, aí os criminosos, eles buscam ali bater a carteira, né, pegar o celular da pessoa distraída. Então, como sempre, a pessoa distraída é aquela que vai atrair o olhar do criminoso. Se você ficar em posição ativa, sempre cauteloso, olhando para os lados, sem parar, sem ficar muito tempo parado, e sem estar distraído lendo um livro ou olhando no celular, você se coloca em posição ativa e o criminoso, ao olhar, ele vai ver, falar, opa, aquela pessoa ali eu não posso, porque ela está sempre atenta. Então vou procurar uma pessoa que seja mais vítima, né, esteja fazendo o papel mais de vítima, por exemplo. Agora, Antônio Carlos, temos aí a situação dos sinaleiros, são leis, no vermelho tem que parar, e temos a questão da segurança, né? O que fazer para poder, se é que é possível, né, minimizar uma chance de ser assaltado ao parar no sinaleiro? Sim, existem aquelas recomendações de que quando você para num sinaleiro, se você estiver sozinho, nas esquinas, você evite parar nas bordas da via. Você pare no meio justamente porque se aproximar algum elemento estranho, por qualquer uma das bordas você tenha condições de... E outro fato interessante é o seguinte, não cole no veículo da frente. O veículo da frente parou no semáforo, se você encosta demais no veículo e você vê um elemento se aproximando, pelo menos desviar do veículo e seguir. Então você geralmente deve guardar uma certa distância, porque se você vê ao longe 10, 15 metros, a pessoa já se aproximando, indo à sua direção, uma pessoa, um estranho, uma pessoa que tem aquela atitude típica, suspeita, você tem condições ainda de reverter e sair com o veículo em alta rotação. Muito interessante as dicas. Nós conversamos com o Antônio Carlos, ele que é perito criminal e presidente da Associação dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do Estado de Goiás. Muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Estamos sempre à disposição aí de todos os telespectadores de você. E nova classe média muda perfil do consumo no país. Por isso, as empresas precisam se adaptar a uma forma de consumo bem particular. O verbo comprar nunca foi tão conjugado pela classe média brasileira. Uma pesquisa recente realizada pela Serasa Experian e pelo Instituto Data Popular aponta que 50% dos brasileiros fazem parte da classe C,
Segundo esse economista, a crise econômica dos Estados Unidos estimulou o crescimento da classe média no Brasil. O Brasil começou a ter essa pungência da classe média, a classe C se fundindo praticamente a classe B2, foi a partir do momento que houve a crise de 2008. Ao invés do Brasil, ao invés que aconteceu com os outros países que se fecharam, o Brasil praticamente ele teve que abrir o seu mercado interno. As suas empresas não tinham como exportar. E por não ter como exportar, tiveram que colocar o produto dentro do país. E para isso, as famílias teriam que ir às compras, teriam que comprar. Seu Hamilton lembra que as condições de compra encontradas nos dias de hoje são bem melhores do que antigamente. Hoje a facilidade é muito grande, hoje a gente compra parcelado até de 10 vezes sem juro, né? E há 30 anos atrás o trem era meio complicado. Você comprava hoje, amanhã o trem estava lá em cima, a inflação era um pouco, né? Hoje a inflação está mais estabilizada, né? De acordo com a pesquisa, só no ano passado a classe C movimentou cerca de 58% do crédito no Brasil. Isso corresponde a mais de R$1 trilhão em compras. A pesquisa aponta ainda que existem 4 perfis diferentes de pessoas que compõem a classe média brasileira. Os promissores são aqueles consumidores que descobriram seu poder de compra através do dinheiro extra que recebem. Eles representam 19% da classe C brasileira. Já os experientes, que representam 26% da classe, são aquelas pessoas cautelosas e que sabem o que querem comprar. Os batalhadores, que constituem o perfil com maior número de pessoas da classe média, com 39% do total, são aqueles que realizam suas compras em conjunto. É quando a família se une e cada um se compromete com um valor em dinheiro para realizar a aquisição de algum bem. Um perfil que chama a atenção dos economistas é do empreendedor, que representa 16% do total das pessoas que integram a classe média. Para esse economista, o empreendedor é o típico perfil que se preocupa em se qualificar e, por isso, é um sério candidato em mudar de classe social. É aquela classe onde o cidadão acha que investir na educação é que vai fazer com que ele mude de classe social. E esses caras são os inteligentes. Realmente são aqueles que estão pensando, mesmo saindo da classe C, almejando a classe B1 ou a classe A1, são os caras que realmente vão fazer o crescimento desse país. E o Jornal da Fonte fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até lá.